Energia eólica offshore. A maior atração da energia eólica offshore são as altas velocidades médias do vento. O oceano apresenta uma superfície lisa sobre a qual o vento pode deslizar sem interrupção, enquanto colinas, montanhas e florestas tendem a diminuir ou canalizar o vento sobre a terra. Os ventos offshore têm velocidades médias mais altas com mais frequência, e menos períodos de baixa velocidade, em comparação com ventos em terra. Na figura, vemos os padrões de velocidade do vento sobre o Mar Báltico para dois campos de aerogeradores, Darcer e Leber, um onshore e outro offshore, onde é mostrado que a frequência de ventos com maior velocidade se encontra na região offshore. A mesma conclusão pode ser tirada pela rosa dos ventos das duas regiões. Em resumo, ao nível do mar, as velocidades do vento são maiores, as direções do vento tendem a ser estáveis e a densidade do ar é boa. Em consequência, os recursos eólicos offshore são muito atraentes. Este mapa mostra a média de velocidades de vento costeira offshore em todo o mundo. Vemos que existem excelentes recursos eólicos, vermelho escuro, ao longo da costa da Europa, América do Norte, Pacífico Norte, costa da Ásia, sul da África, Austrália e América do Sul. Observamos também que os recursos eólicos offshore são menos abundantes em latitudes tropicais. Outra consideração importante para a energia eólica offshore é a existência ou ausência de uma plataforma continental. Esta ilustração mostra como as plataformas continentais são extensões de águas rasas da terra continental. Atualmente, a maioria dos parques eólicos offshore existentes e planejados estão na Europa, Nordeste da América do Norte e a costa Nordeste da Ásia. Estas regiões exibem bons recursos eólicos, extensas plataformas continentais e grandes densidades populacionais. Regiões potenciais com características semelhantes são mostradas pelos aerogeradores brancos. Vemos que os projetos de energia eólica offshore estão frequentemente perto de centros populacionais, e por isso não exigem grandes linhas de transmissão. A energia eólica offshore não interfere com outros usos do mar, permite o uso de aerogeradores muito grandes e podem ser localizadas longe da costa e fora da vista. No entanto, a energia eólica offshore tem desvantagens. A construção de instalações offshore é mais cara do que em terra devido à necessidade de estruturas subsuperficiais fixas ou flutuantes e cabeamento elétrico submarino que, também é caro. Elas operam em um ambiente marinho hostil, com água salgada e maresia, o que corrói as estruturas dos aerogeradores e seus equipamentos. Além disso, tempestades violentas e furacões podem causar danos físicos para turbinas offshore. Este ambiente de trabalho hostil torna as operações e a manutenção bem mais caras do que em terra. Por fim, impactos no meio ambiente da energia eólica offshore não são ainda bem compreendidos, incluindo o impacto nos ecossistemas pesqueiros e oceânicos. Mas apesar desses desafios, as vantagens da energia eólica offshore aparentemente superam suas desvantagens, e por isso o interesse em energia eólica offshore está crescendo rapidamente. Os aerogeradores offshore são semelhantes aos onshore até a base. Mas da base para baixo, o projeto offshore representa desafios únicos. O primeiro desafio óbvio é ancorar um aerogerador no fundo do mar. Existem dois meios principais de fixação, fundações fixas e fundações flutuantes. As fundações fixas são ancoradas com segurança no fundo do mar, e podem ser usadas em água de até cerca de 30 metros para turbinas de 1 a 2 megawatts. Para águas mais profundas, projetos de torres de aço são usados em águas de até 50 metros em turbinas de 2 a 5 megawatts. Para águas além de 50 metros, estruturas flutuantes devem ser usadas. Como regra geral, a indústria considera as turbinas eólicas flutuantes, adequadas apenas para uso em profundidades do mar superiores a 80 metros.
O sistema de ancoragem flutuante de produção de energia é complexo, mas o processo geral está maduro. Como as plataformas flutuantes de petróleo e gás, turbinas eólicas flutuantes dependem de sistemas de amarração e ancoragem, para cumprir seus propósitos de manutenção de estações em águas profundas. O modelo TLP representa o conceito mais inovador e atualmente o mais arriscado tecnicamente. As plataformas são mantidas no lugar, com cabos verticais que normalmente são ancorados com estacas cravadas, que penetram profundamente no fundo do mar. Na ancoragem barge, a plataforma flutuante tem muita área de superfície em contato com a água, que é precisamente o que lhe dá estabilidade. Como os navios, elas são feitas para se moverem e evitarem o excesso de tensões na estrutura. As semi-submersíveis procuram minimizar a área de superfície exposta à água, mas sempre maximizando o volume, que é o que realmente desloca a massa de água e proporciona flutuabilidade. Finalmente, na ancoragem spar, a maior parte do peso é colocada no ponto mais baixo possível para dar estabilidade. A escolha de um ou outro tipo dependerá das condições do mar e do fundo do mar, dos ventos na área, do tamanho da turbina eólica, da profundidade dos portos, das instalações de fabricação e da disponibilidade e do preço dos materiais e equipamentos. Aqui novamente, em muitos casos, o equipamento usado para plataformas offshore de petróleo e gás pode ser modificado e reaproveitado para a energia eólica offshore. O ambiente operacional agressivo de água salgada corrosiva e spray de sal causa a deterioração de estruturas e equipamentos, e altas velocidades de vento colocam grande estresse na nacela. O acesso a turbinas offshore pode ser difícil, exigindo equipamentos especializados, incluindo barcos, navios, guindastes, plataformas e, às vezes, helicópteros para o pessoal de manutenção marítima. Uma vez ativada, a eletricidade gerada por turbinas offshore deve ser transmitida para a rede elétrica terrestre. A eletricidade em corrente alternada gerada offshore a partir de múltiplos aerogeradores é coletada em subestações. Em seguida, a energia de várias subestações é coletada em uma subestação de corrente contínua. A corrente contínua permite tensões mais altas com cabeamento mais barato e torna-se econômica para a transmissão de longa distância. A corrente contínua de alta tensão é transmitida para uma estação terrestre, onde é convertida de volta em corrente alternada para a integração com a rede regional. Apesar desses desafios, muitos acreditam que a energia eólica offshore tem um futuro brilhante devido aos excelentes recursos eólicos e à proximidade com os principais centros populacionais. Finalmente, veja este excelente diagrama, detalhando um aerogerador offshore de 8,4 MW do tipo semi-submersível. Trata-se do primeiro parque eólico flutuante semi-submersível do mundo, situado em Portugal, operando desde 2020.